Olá, David Lima aqui do canal Paranormalismo e hoje eu vou trazer para vocês a segunda parte do nosso primeiro vídeo, que foi os meus relatos contados por mim das minhas experiências sobrenaturais. Bom, se você se lembra da primeira parte, você vai lembrar que eu estava falando de coisas que aconteceram na minha infância. E agora eu quero falar neste vídeo um pouco do que aconteceu na minha vida, tanto como adolescente e também um pouquinho do que aconteceu na minha vida adulta. Recomendo você ir para o seu quarto, fechar as janelas, deixar tudo escurinho, colocar o fone de ouvido e ouvir com atenção cada um desses relatos. Não seja medroso. Esses eventos aconteceram quando eu tinha 13 anos de idade. Nessa época, eu, com meu irmão e a minha mãe estávamos morando na casa da mãe do nosso padrasto. E digamos que coisas sinistras aconteceram nesse lugar. Um dia completamente comum, eu estava me deitando para dormir e um detalhe importante antes de eu começar a contar é que a televisão ficava bem de frente para mim, da minha cama. A televisão então refletia todo o corredor para trás daquele local ali onde a gente estava ficando para dormir. Então era muito comum eu acordar de madrugada, olhar para a televisão e ver o reflexo da luz da lua iluminando todo aquele corredor e dava para ver pelo reflexo da televisão, o corredor inteiro. Mas o que eu vi naquela madrugada não é algo nem um pouco agradável de se ver. Como eu estava dizendo, eu deitei em um dia completamente comum, fui dormir e, de madrugada, eu tive uma infeliz surpresa. Um homem extremamente alto, e dessa vez eu consegui ver um rosto completamente deformado, um rosto meio avermelhado, e ele vestia como se fosse uma espécie de capa preta, e ele estava parado, lá no corredor, e no reflexo da televisão, eu pude vê-lo. E ele parecia me encarar. Mesmo eu olhando ele pelo reflexo, eu sabia que ele estava me olhando. Barulho de passos naquele pequeno cômodo eram muito comuns. Mas isso está de longe de ser a coisa mais assustadora que aconteceu na minha adolescência. Na verdade, os fatos começam a acontecer depois que nós nos mudamos deste lugar e fomos para outra casa. E é justamente nessa casa que nós vamos começar o relato mais assustador da minha vida. Nós nos mudamos para uma casa um tanto quanto estranha. Ela não tinha muro, não era asfaltada, era uma casa completamente cercada por barro. O pior é que ela era completamente sombria e o fundo dela, lá no quintal do fundo, tinha uma árvore enorme de pé de manga que deixava o clima ainda mais sinistro. E do lado dessa árvore do pé de manga, do lado dela tinha uma casinha, do que parecia ser uma casinha de cachorro ou algo parecido. E dentro dessa casinha de cachorro tinha uma cruz de ferro dentro dela. E nessa cruz de ferro, alguns pedaços de pano, mulambos, muito sujos, amarrados nela. A partir de aí a gente já viu que não era, nenhuma casa normal. Mas era o que podíamos pagar na época porque o aluguel estava muito barato. A gente sequer tocava naquela coisa, a gente deixava aquela cruz de ferro ali na casinha mesmo, no cantinho dela, a gente nem ousava tocar naquilo. Nas primeiras semanas morando nessa casa, nós já começamos a vivenciar coisas sinistras. Minha mãe ouvia muitos passos dentro da casa, e às vezes ela conseguia sentir como se alguém estivesse sentando na cama do lado dela enquanto ela estava sozinha em casa. E ela enfrentava todas essas sensações sozinha, porque eu e meu irmão sempre íamos nos finais de semana para casa do nosso pai, e às vezes ficávamos até mais do que um final de semana, e ela ficava lá sozinha enfrentando esse mal. Mal esse desconhecido, que até hoje nós não sabemos o que é, mas o final é surpreendente. Não só minha mãe, mas o meu padrasto também começou a ver coisas dentro de casa, como espírito de pessoas que já haviam morrido na minha família e também sombras e vultos que passava por debaixo da brecha da porta e que ele via claramente quando ele voltava do trabalho. Logo, eu comecei a ter experiências também, como ver silhueta de vultos no banheiro e coisas que faziam sons inexplicáveis dentro de casa. Um desses sons quem ouviu foi o meu irmão, que um dia, quando a gente estava indo para a escola, ele foi buscar a mochila dele dentro do quarto da minha mãe, quando ele ouviu um rosnado que vinha debaixo da cama da nossa mãe. Rosnado esse que parecia ser muito sombrio e macabro. A gente não identificou o que de fato fez aquele som, mas quando olhamos debaixo da cama não havia nada, a não ser aquela presença ruim que a gente sentia naquele local. Mas as experiências não param por aí. Estávamos voltando da casa do nosso pai, eu juntamente com meu irmão. Já era um pouquinho tarde, era mais ou menos umas 9 horas da noite quando nós voltamos para essa casa sinistra. Como de costume, eu e meu irmão pegamos as nossas mochilas e jogamos ela no cantinho da parede. Essas mochilas, vocês têm que prestar atenção num detalhe. Elas tinham desenhos,
nessas mochilas, meio plastificado, sabe? Aquelas mochilas de criança mesmo, que tem desenho do Mickey, enfim. Como tínhamos aula no dia seguinte, nós fomos dormir. E de madrugada, as coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Deitado ali de madrugada, eu lembro perfeitamente. Eu olhei para meu irmão, ele estava dormindo, né? O quarto ele estava naquela meia luz, não estava nem tão escuro, mas também não estava completamente iluminado, até porque a gente deixava uma lâmpada da casa apenas acesa, e essa única lâmpada que ficava acesa trazia uma certa claridade para dentro do quarto. Eu senti uma presença muito assustadora dentro do quarto. Eu não queria olhar para o que diabos fosse aquilo, então eu cobri minha cabeça e fiquei ali debaixo sentindo que alguma coisa estava me observando. E foi aí que aconteceu uma coisa muito assustadora. Eu comecei a ouvir como se alguma coisa estivesse pisando nas bolsas que nós tínhamos deixado no canto da parede. Lembra que eu falei pra vocês que eles tinham alguns desenhos estampados nessa mochila? Então, eu comecei a ouvir como se aquelas coisas estivessem sendo esmagadas, aquele barulho de plástico estava sendo pisoteado por alguma coisa. E aquilo não cessava, não parava. Eu estava com tanto medo que eu tinha medo até mesmo de orar. Foi aí que eu abri um pouquinho, uma brecha apenas, do meu edredom para ver o que estava ali. E esse foi o meu maior erro. O que estava ali, na minha frente, era um homem alto, com cabeça de bode, e eu via ele como uma grande sombra que ficava ali, pisando nas minhas mochilas. Na minha mochila e na mochila do meu irmão. Aquela coisa era tão bizarra que ela tinha uma presença aterradora. Você ficaria, sei lá, você pode ser a pessoa mais corajosa do mundo, mas diante daquilo, não existe homem corajoso, não existe mulher corajosa. Fiquei com tanto medo que eu comecei a chorar. E foi aí que eu desenvolvi coragem para fazer uma oração. E só aí aquela coisa parou. Bom, vocês podem estar se perguntando, poxa, acabou, né? É só isso. Mas não é só isso. Depois disso aconteceu algo muito pior e muito mais assustador. Alguns meses depois, eu sofri um ataque espiritual muito grande naquela casa. Mais uma vez, por volta das 3 horas da manhã, eu acordei numa madrugada e ouvi passos vindos da cozinha. Eram passos pesados, passos estes que estavam indo em direção ao meu quarto. Eu até pensei por algum momento que poderia ser meu padrasto ou a minha mãe. Mas o que veio até o meu quarto era algo muito mais sombrio. Mas o que veio ao meu quarto era tão assustador e tão ilógico pensar que algo assim existe, que muitos de vocês podem não acreditar em mim. Mas o que eu vivenciei ali foi assustador e insano. Eu olhei fixamente para a porta do meu quarto, quando de repente, um grande homem, de terno preto, sem rosto, ele estava com tudo escuro aqui na face dele, então era muito difícil identificar uma face ali, uma feição. Essa mesma criatura parou na porta do meu quarto e conversou comigo. Aquela coisa sobrenatural, que tinha uma aura negra ao redor dele, uma coisa que eu não consigo explicar pra vocês, mas era algo muito sombrio, parou ali na porta e começou a falar comigo. Ele perguntou o seguinte pra mim: agora você vê a minha aparência? E eu vi ele sacudindo a cabeça e dizendo: nada, nada, nada. Ele disse nada, nada, nada 3 vezes pra mim. E após ele dizer isso, ele ainda ficou lá parado me encarando, e eu comecei a ouvir um barulho de caixa de abelha, de um som tão alto no meu ouvido. Era um som completamente assustador. Aquele som começou a invadir a minha mente e me deixar muito perturbado, a ponto de eu começar a chorar. E eu chorava muito, e eu não conseguia gritar minha mãe, eu não conseguia respirar direito, eu não conseguia me mover. Aquela coisa estava me mantendo num transe. Aquele demônio, seja lá o que era aquilo, estava me paralisando. Só depois de muito tempo eu criei forças em oração e expulsei com toda a fé que eu tinha aquela coisa do meu quarto. Pior é que no outro dia, a minha mãe e o meu padrasto também viram esse mesmo homem dentro do quarto deles. Isso na mesma noite, aliás. E no outro dia é que eles foram me falar que eles também haviam visto essa criatura, que estava espendurada na parede, velho. A minha mãe me disse que aquela coisa estava espendurada na parede, observando tanto ela quanto meu padrasto dormindo. E olha só que sinistro, para vocês verem que é impossível não existir algo sobrenatural. Pois ao mesmo tempo que eu estava vendo, a minha mãe também viu.
Na mesma noite, todos nós vimos essa entidade dentro da nossa casa. Muitos outros pequenos fenômenos como sons, barulho, vultos continuaram sendo vistos naquela casa, até que depois de 9 meses morando ali, nós nos mudamos. Até que quando nós estávamos nos mudando, veio uma senhora, uma velha senhora que já até faleceu, que era vizinha nossa lá. E ela disse pra nós que naquela casa vivia uma mulher que mexia com magia negra e bruxaria. Uma mulher que morreu sozinha de câncer. E quem achou o corpo dela foram os vizinhos. Então seria aquela casa amaldiçoada por essa bruxa? Nós não sabemos. Eu morro de vontade de voltar lá naquela casa e perguntar para os novos moradores que estão vivendo lá se eles têm alguma experiência para contar. Mas o que nós vivemos foi real e muito intenso naquela casa. E com isso a gente fecha a parte dos meus relatos na minha adolescência. Bom, e para não ficar um vídeo muito grande como este aqui já deve ter ficado e não cansar muito vocês, vou deixar o vídeo contando minhas experiências da fase adulta para a semana que vem. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like, comenta aí, ativa o sininho para você ficar por dentro dos vídeos novos que eu vou estar lançando toda semana. Eu ouso dizer que os meus relatos da vida adulta são mais assustadores do que os da adolescência. Então, se vocês acham que até aqui foi assustador, não percam o próximo vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, um forte abraço pra você, tamo junto e até a próxima.